bem, pessoal, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Eu sou o professor Jean Pegoraro, ela diz o seguinte, tá? Olha ali o que ele pergunta. Pera aí, só um pouquinho. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada é quanto? Aí vem na ordem direta, tá? Na madrugada de 11 de março, lá, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera. Opa, não é pelo atrito, e sim por uma compressão adiabática, mas vamos lá. Tá? Foi um belo espetáculo, os fragmentos entrando na ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. E tem a figurinha ali. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada foi de quanto, tá? Então, primeiro de tudo, o que é velocidade angular, tá, gente? Vamos revisar isso aqui rapidamente, tá? Velocidade angular é a rapidez para percorrer ângulo, tá? Então, isso é a definição de velocidade angular, tá? Que é a letra que a gente chama de ômega. Como é o quão rápido percorremos ângulo, a gente pode dizer, de um jeito bem simplificado, que velocidade angular é o quanto de ângulo que a gente percorre dividido pelo tempo que eu levo, né? Então, beleza, é isso aqui que a gente tem que guardar. É o quanto de ângulo que a gente, digamos assim, percorre no intervalo de tempo. O que acontece? Quando ele entrou na atmosfera da Terra, essa parte do foguete estava na frente do Rio de Janeiro, tá? Estava na frente do Rio de Janeiro. Então você tem que entender que o ponto azul eu representei como sendo o oceano, beleza? E o ponto vermelho, o Rio de Janeiro, tá? O que acontece é que a Terra gira, né? A Terra gira aqui nesse contexto, aqui, ela gira da esquerda para a direita. E o que vai acontecer? Presta bastante atenção. O Rio de Janeiro, agora ele vai estar aqui. Presta atenção. O Rio de Janeiro, ele vai estar aqui. E o oceano também vai girar, e vai estar aqui, tá, gente? E o oceano vai estar aqui o oceano. Ou seja, a gente vai ver que esses pontos se deslocaram, ou seja, o Rio de Janeiro veio para cá, né? E o oceano veio para lá. Beleza? A Terra girou, ok? A Terra girou. O que acontece? Quando a parte do foguete entrou, ela estava sobre quem? Ela estava sobre o Rio de Janeiro. Só que você tem que entender que aonde ela cai é em cima do oceano. Consegue entender isso? Aonde ela cai é em cima do oceano. Então o que você tem que entender aqui, ó? O que você tem que entender? O foguete percorreu isso aqui de ângulo. O foguete percorreu isso aqui de ângulo que eu pintei de preto, certo? Só que a Terra, nesse mesmo intervalo de tempo, percorreu menos ângulo. Por quê? Lembra que se eu fosse analisar, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele estava aqui, o Rio de Janeiro estava aqui, e agora o Rio de Janeiro está aqui, ou seja, a Terra percorreu esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo em vermelho que eu estou colocando aqui para vocês pintado. Então o que acontece? Se eu fosse ampliar o desenho, enquanto o foguete fez isso aqui, ó, enquanto o foguete fez isso aqui, que ele percorreu isso aqui de preto, né? Isso aqui é o foguete. O Rio de Janeiro percorreu isso aqui, ó. O Rio de Janeiro percorreu isso aqui. Ou seja, e o Rio de Janeiro, nesse contexto, ele percorre o mesmo ângulo que a Terra girou. Então o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que no mesmo intervalo de tempo, a variação de ângulo do foguete, né, das partes do foguete, né, o quanto que ele variou, é maior que o ângulo que o Rio de Janeiro andou, e nesse caso a Terra. Ou seja, se o ângulo do foguete que ele percorreu é o preto, no mesmo tempo que o ângulo que a Terra percorreu, que é menor, a única conclusão é que a velocidade angular das partes do foguete tem que ser superior à velocidade angular da Terra, né? Deixa eu sair da frente para vocês conseguirem olhar. É uma questão bem interessante, com uma física muito bonita para vocês pensarem, tá? Isso nos leva à alternativa B, que a velocidade é superior à da Terra, e obviamente no mesmo sentido, porque ele caiu ali, né? Então ficamos com a alternativa B de Brasil.
Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.